queria que você falasse um pouquinho agora sobre os executivos, né? Que competências que você considera importante para os executivos em geral, né? Uma pessoa que, por exemplo, se ela fosse querer seguir a carreira executiva, o que você acha que ela deveria desenvolver e nutrir ao longo da sua carreira? Outra boa pergunta, Silvio. Eu vou puxar um pouquinho para a minha carreira. Sabia, acho que desde muito cedo para onde eu queria ir. Eu sempre gostei do mundo dos negócios, né? Tenho uma formação em marketing, mas eu sabia que eu queria estar mais do lado administrativo, mais É mesmo? exatas do que, né, do que humanas. Sempre Interessante, quis isso. Acabei, interessante. falei, espera aí, deixa eu complementar agora com outras informações. Se eu venho para o meu lado, trazendo a resposta um pouco mais para o meu lado, para onde eu queria chegar, eu acho que uma das características que eu mais recomendo é um pouco dessa visão mais ampla, Uhum. mais holística. Mais holístico, entendi. Eu acho que é um pouco de... Lembra do começo da nossa conversa que você falou, é mais importante ser um generalista ou um especialista? Sim. Eu acho que você ser um multi-especialista Uhum. não dá para ser Uhum. um especialista em tudo. Uhum. Mas você conhecer bem Isso, de pelo perfeito, menos perfeito. 5 tópicos relevantes de uma Uhum. organização, eu acho que essa é uma característica que para mim, para o meu estilo de carreira, para onde eu vim, eu Uhum. acredito que é fundamental. É óbvio que se você vai, por exemplo, para um nicho, para uma carreira um pouco mais voltada, por exemplo, um CFO, você vai ter que se aprofundar naquilo, Sem né? dúvida. Óbvio que agora ele tem que ser cada vez mais estratégico, então é um CFO estratégico. Ele vai acabar andando pelos mesmos caminhos que eu andei e falei agora há Sem pouco, dúvida. mas a ênfase dele é a parte financeira. Né? E Uhum. ele complementa tudo isso e torna isso mais robusto, buscando informações adicionais, Uhum. estratégia, visão de negócios, compliance, risco, essa coisa, tudo que ele puder colocar ali em cima. Então, é claro que para essa vertical aqui, ele precisa se especializar cada vez mais no assunto dele e trazer esses Uhum. complementos adicionais. No meu caso, eu fiz o contrário. Né? Então, assim, eu acho que a visão holística, né, entender muito o mecanismo, a cultura das empresas, entender o tempo delas, né, o estágio em que ela está, isso é muito importante quase que em qualquer lugar que você esteja. Uhum. Eu não vou dizer em todos porque vai depender muito do que você quer fazer. Uhum. Né? É isso. Eu sinto realmente uma gap assim que os executivos têm é ter um pouco uma visão do que está acontecendo no mundo e justamente entender que muitas vezes eu falo sobre as questões que ocorrem no sistema financeiro internacional e geopolíticas. Mas por quê? Porque quanto mais você olha para essas questões, você descobre aquilo que vai gerar oportunidade e risco para você antes deles acontecerem. Sim. E muitas vezes o pessoal sempre com aquela questão, não tenho tempo, não dá para fazer e tudo, acaba somente descobrindo do que eu estou falando quando ou perde emprego, ou a empresa vai para o buraco, alguma coisa assim, né? E é o teu negócio, né? Se você mora do lado de um vulcão, é melhor você sair e sabe que ele vai explodir, é melhor você estar 1 ano adiantado do que 1 minuto atrasado. Então, é por isso que é isso que você falou, eu acho que é importante realmente essa visão política e olhando para essa questão cultural. Eu queria entender exatamente isso, né? É possível você determinar quais são as deficiências mais frequentes que os profissionais apresentam para se candidatar a trabalhar numa empresa de investimentos? Silvio, sim, eu acho que sim, eu acho que vou dizer de uma maneira também, tentar ser super simples aqui, super direto. Eu acho que quando você mexe com investimento e com empresa, você vai estar ali no dia a dia tentando ajudar aquela empresa a melhorar. Sim, Né? sim. No final da história, quando eu falo essa frase, eu estou dizendo o seguinte: a empresa melhorar. A empresa é composta por pessoas. Sim, Né? perfeito. Então, assim, no final do dia, se eu fosse tentar simplificar se eu tivesse só para dar uma resposta, eu acho que um dos principais ativos que você tem que ter, né, nesse meio ali do conhecimento, os conhecimentos que a gente acabou de falar, que a gente vem falando, sim, sim. financeiro, etc. e tal, eu acho que o relacionamento com as pessoas, tentar entender um pouquinho as pessoas, as motivações delas, o que move, o que dá gás nessas pessoas, o que é um incentivo para elas. Como é que você se coloca muitas vezes no lugar dela? Perfeito. Entendeu? Perfeito. Eu acho que essa questão, porque eu vejo pessoas fantásticas com conhecimentos técnicos absurdos, assim, técnico, você começa a conversar com aquela pessoa e fala, não chego aos pés de muitas pessoas que eu converso. Estou sendo muito franco com você. Mas aí no dia a dia, às vezes quando ela vai para o campo, né, às vezes você sentar na cadeira de um CEO como
eu já, né, já sentei ali para ser, né, Uhum. não cheguei lá porque eu saí antes, essa coisa toda. Você começa a olhar o quanto é difícil você entender a dor daquela pessoa, a Sim, dificuldade, sim, sim. as limitações. Não, fã de cultura não fala nada disso. Cultura você compra, você paga pela cultura. Uhum. Né? Uhum. Mas às vezes as dificuldades que elas têm na vida delas. Sim, sim, Então, sim. se colocar no lugar das pessoas, se relacionar minimamente bem, quando eu falo minimamente, adequadamente, Uhum. né? Uhum. Sem permitir que haja excessos do lado dela, ou, né, sabe, sendo bom, sendo talvez justo, né? Sim, Tentar sim, ser sim, o sim. mais justo possível. Talvez tenha até alguma outra palavra melhor para isso, Uhum. mas essa questão de se colocar, entender o ambiente que você vive, a cultura daquele lugar, o que acontece ali e se colocar adequadamente no meio. Eu tenho exemplos super claros nesse sentido, entendeu? Passei por diversas situações onde as pessoas eram fantásticas, às vezes até as pessoas trabalharam comigo, mas não conseguiam se adaptar. Uhum. Pessoas às vezes que eram melhores do que eu no que elas faziam, Uhum. e elas não conseguiam se adaptar. Entendi. Eu acho que esse é um grande ponto, essa capacidade de entender as pessoas e se adaptar ao meio que elas estão, ao meio que você está, e tentar, né, tentar compor. E é interessante quando você fala sobre isso, né? Realmente eu sinto muita dificuldade dos executivos, às vezes, colocar no sapato dos outros e fazer perguntas do tipo, olha, qual o seu ponto de vista, mas genuinamente querendo aprender. Então, eu quero entender como que você pensa, quais são os seus princípios, o fundamento do que você está vendo, que conceito que você está usando. Ou seja, entender o que se passa na cabeça da pessoa, mas de maneira genuína. Muitas vezes, quando se faz essa pergunta, a pessoa faz, mas ela já meio que para destruir os argumentos. Você fala, bom, mas aí também a conversa não é verdadeira. Quer dizer, olha, uma coisa é eu perguntar para você, querendo ouvir você e entender qual é o seu ponto de vista, quais são as dores ou as oportunidades que você está vendo. Outra coisa, eu já ouvir com aquele viés de, não, deixa eu ver onde está errado aqui, tá? Porque sempre vai encontrar, né? Não existe um pensamento que você não possa falar o contrário ou destruir. Então, eu acho muito importante isso que você está falando, porque pergunta do tipo, o que aconteceu, qual é o seu ponto de vista, fale-me um pouco mais sobre como você vê essa situação. Acho que são perguntas que faltam os executivos fazerem uns aos outros para se entender melhor dentro da organização. Esses desafios, por exemplo, essas deficiências, você faz existe algum como é que eu vou dizer, um programa de desenvolvimento dentro da Cavive? Vocês fazem algum trabalho específico para isso, ou isso é meio mais no dia a dia mesmo, que vocês vão dando um toque aqui, outro ali? Como é que é isso? Bom, a gente tem uma estrutura de orçamentária para essas coisas, enfim, a gente tem uma série de pontos ali que endereçam isso, mas eu acho que até, deixando essa parte, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem dentro de casa é a cultura do fundador, dos fundadores. Entendi. Essa é a cultura do fundador. O fundador, ele raramente ele faz alguma coisa sem que ele ouça as pessoas. Isso não é sem média, não ganho R$1 para fazer isso. Eu vivo isso há 20 anos, né? Eu vivo isso há 20 anos. De repente, mais do que uma década. De repente, não, mais do que uma década, uma década e um tanto aí. Eu vivo isso já historicamente falando. Então, você começa a ser ouvido, você tem crédito, você ganha crédito, e você, mesmo se você não fizesse, a cultura te força a ser um daqueles que faz. Você lembra que eu falei no começo que a cultura ela vai moldando quem você é? O ambiente que você está vai moldando quem você é, quem você se torna. Então, tudo isso, se a gente quiser, a gente tem dentro de casa, a gente tem cultura, tem todo um processo lá dentro, mas você olha no final do dia, a cultura é essa. A nossa cultura ela é uma cultura de agregação, de ouvir as pessoas, entender a opinião de cada um, né, ponderar. Se tiver que ponderar uma vez, duas, três, as falas são bem interessantes, tudo bem. O não, às vezes é rápido, o sim às vezes demora um pouco mais, às vezes nem é tão assim, às vezes o sim demora um pouquinho mais, mas sempre existe um processo de ouvir as pessoas. Isso não é hipotético, isso não é uma fala, isso não é uma teoria, isso é uma realidade. Acontece dessa forma. Acontece, sempre aconteceu. E eu acho muito interessante quando você fala que isso vem do fundador, né? Porque eu percebo muitas vezes que o sonho de alguns executivos é eles não existirem como líderes, né? Ou seja, se eu pudesse eu não liderar as pessoas, ou seja, que os negócios acontecerem automaticamente. E quando a gente fala de cultura, né, existem
Bom, existem entre as várias formas de você abordar, uma que eu recomendo que as pessoas conheçam é de uma consultora chamada Carolyn Taylor. Ela tem um livro que se chama Awkward Talk, também recomendo que as pessoas leiam esse livro, é um livro excelente. Mas o que ela mostra é que a cultura ela é formada por mensagens, faladas ou não, do que é valorizado dentro da empresa. E dos três alto-falantes da cultura, você tem os símbolos dos sistemas, mas o mais importante de todos é a liderança. Então, eu mesmo já percebi e conforme eu vou fazendo mentoria ou coaching com os executivos, quanto mais alto está o executivo, mais a cultura se modifica. É muito interessante de você observar. Então, isso que você falou, eu falei, nossa, que interessante de observar que realmente o fundador, então, ele tem um papel na cultura que é máximo, quer dizer, ele consegue realmente direcionar, ainda mais quando você fala que vocês são pessoas que conversam muito, que se ouvem para chegar numa solução ou num sim de acordo com o problema. Então, faz muito sentido isso que você está falando. Acho que é um grande exemplo para vocês aprenderem com o que o Caetano está dizendo.